Olá, boa tarde. Me chamo Ana Clara, faço parte da turma de Psicologia do terceiro período da Faculdade Vale dos Carajás. Estamos aqui hoje realizando o trabalho de extensão do ProEx 3. Eu me chamo Camila, também sou estudante do curso de Psicologia do terceiro período. E é um prazer estar aqui com você, Kátia. É uma satisfação, Camila e Ana Clara, da Faculdade Vale dos Carajás, receber vocês e compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência e somar com a base de aprendizagem de vocês. Sou Kátia Fernandes, sou psicóloga especializada em Psicologia do Trânsito, avaliação psicológica, gestão de pessoas e saúde mental. Essas minhas especializações eu fiz para somar justo ao trânsito minha primeira experiência de especialização e no qual eu atuo há 12 anos. Kátia, nos conte um pouquinho o que é a psicologia do trânsito e qual que é o papel do psicólogo nessa área. A psicologia do trânsito é uma ciência que estuda para trabalhar, para ampliar o comportamento e a estrutura mental, para trabalhar o bem-estar do ser humano no sistema de trânsito. E como que é a rotina de um psicólogo do trânsito? A gente atua hoje basicamente em clínicas, como esse espaço que você está aqui presente, é um espaço de uma avaliação psicológica para o trânsito, só que eu queria muito que a psicologia ela ampliasse para ser não só dentro do consultório, porque hoje basicamente ela é dentro do consultório, A gente conduz as avaliações, que é uma avaliação compulsória. Compulsório é aquilo que é obrigatório o indivíduo fazer para que ele tenha a documentação necessária. E a ampliação teria que ser além disso, Seria prevenção, trabalhar orientação, porque só a avaliação específica em consultório eu acho muito pouco para trabalhar a saúde mental no trânsito. Só que, infelizmente, hoje a gente tem os desafios de estar preso em consultório. Falando um pouco sobre os desafios, você poderia contar um pouquinho para a gente quais são os maiores desafios do psicólogo do trânsito hoje no Brasil? Justamente o que eu já infantilizei para vocês, A gente, além do desafio das pessoas não acreditarem no processo de adoecimento mental, a maioria dos condutores, eles têm essa dificuldade, eles vêm, passam pelo processo, a gente orienta, mas a gente sabe que ele não vai levar à frente o processo de orientação, E a saúde mental é de super importância para que a gente seja bem sucedido em qualquer área da nossa vida. E o ato de conduzir não é diferente. Isso é importante, Outro desafio é a valorização. Somos poucos valorizados, assim como todas as áreas da psicologia, entendeu? É a única área que tem que ser especializada para atuar, ou seja, se tem conhecimento dessa normativa, E então a gente é obrigado a fazer a especialização, que não se torna barata, adequar um tempo aí às normas, às regras, e ainda fica à mercê de um sistema ainda, que não nos valoriza. Mas todo profissional consegue se destacar, basta a gente fazer com muito amor. E Kátia, com quais outras áreas você costuma interagir no exercício da sua profissão? A medicina, eu trabalho diretamente com o médico, nós somos parceiros, porque a avaliação, eu conduzo a avaliação psicológica, que eu avalio a estrutura mental do indivíduo, e o médico vai conduzir o exame físico. E nós somos interligados, a gente discute vários casos para fazer as liberações, inclusive trocar experiência para eu tenho uma boa relação com os médicos no qual eu atuo. E a partir dali, se a gente vê que a pessoa está com algum problema, somente na área psiquiátrica, a gente faz os encaminhamentos devidos para a psiquiatria, neurologia, para as terapias e assim sucessivamente, porque a gente faz meio que uma triagem, a gente vai conduzir o processo de avaliação, qualquer déficit que tiver atrapalhando a pessoa no momento ter as habilidades para ser um condutor, a gente vai fazer os devidos encaminhamentos. E dentro desses encaminhamentos, tem parte que é do médico, tem parte que é meu e tem parte que a gente troca experiência. E como essas parcerias influenciam o seu trabalho?
Totalmente, né? Porque quando você tem um parceiro que ele te ouve, que ele valoriza o teu trabalho, é muito bom. Agora, quando você tem alguém que acha que o teu trabalho não é importante, fica muito difícil. Com certeza, verdade. Que tipo de público você costuma procurar ou é encaminhado para atendimento? No processo de atendimento do Detran do Pará, é divisão equitativa. Então, quem nos encaminha o público é o próprio sistema do Detran. Todas as pessoas que almejam uma primeira CNH, uma renovação, mudança de categoria, adicionar uma categoria, e essas pessoas são direcionadas pelo próprio sistema. E Kátia, existem políticas públicas que apoiam o regulamento e a atuação do psicólogo do trânsito? Sim. A gente segue as normativas, né, do Conselho de Psicologia. Se eu não me engano, é 2018/1 ou é 2019/1. Uma regulamenta a nossa profissão e a outra nos dá orientação. Você me falhou agora na memória as normativas. Porém, elas nos dão todo o embasamento. O Código de Ética, que é de super importância para todas as nossas áreas, né, da psicologia, não é diferente no trânsito. E o Código de Trânsito Brasileiro, que vem junto com isso daí. E nós seguimos essas normativas porque quem define que tem que ter a especialização e ter 2 anos de experiência para atuar na área do Detran é o próprio Detran, na hora que vai fazer o credenciamento. Kátia, nós percebemos, né, que precisa da especialização para atuar nessa área. Depois da especialização, como é feita a inserção dentro do mercado da psicologia do trânsito? Certo, isso. Tem que ser especializado. A especialização ele é aí de 480 horas. Após ela, você tem que buscar uma empresa, uma clínica, porque para se abrir uma clínica nessa área é um pouco burocrático. Tem que ter muita intervenção política aqui no Pará, né? É claro que cada estado ele reage de uma forma. Tem estados que você pode abrir, você quer abrir, você vai lá e abre. Mas aqui no Pará não é assim. Então, após essa clínica querer que você contratar você tem que provar para o Detran que você tem 2 anos de experiência na área de aplicação de testes, tais como atenção concentrada, atenção alternada, atenção dividida, atenção difusa, memória, raciocínio lógico, testes expressivos e projetivos, personalidade. Provou que tem esses 2 anos e o título de especialista, vocês conseguem se credenciar o Detran vinculado àquela clínica para você prestar o serviço. Falando um pouco sobre ética, né? Quais são os cuidados éticos fundamentais na atuação do psicólogo do trânsito? Seguimos o Código de Ética, né? E nele preza respeito, atendimento humanizado, você se coloca no lugar do outro, você vê o indivíduo além do que ele está se apresentando ali. Isso faz parte de um processo bom de avaliação psicológica. Quanto ao trânsito, a gente tem que ter um espaço extremamente adequado para poder fazer os atendimentos. Além do espaço, a gente tem que produzir documentos segundo a regulamentação de documentos dos psicólogos que vem, que está lá. Cada diretriz, né, do que você tem que embasar para cada documento, você tem que seguir esse padrão. Você é obrigado a arquivar toda a parte documental por 5 anos, porque você pode sofrer alguma situação do candidato não aceitar o resultado e você tem que provar, né, por que você deu o resultado X a ele. Usar testes reconhecidos pelo Conselho de Psicologia e atualizados. A gente tem que estar fazendo esse acompanhamento, porque pode ser que o teste esteja não ativo no momento. E você tem que ter todo esse cuidado e o zelo pelo outro, né? Se ter um atendimento humanizado.